Fala galera, eu tô de volta e para trazer para você mais análise de Bitcoin, mais análise de mercado tradicional. Ontem falei sobre Bitcoin e principalmente altcoin, mas hoje a gente vai ver especificamente Bitcoin e mercado tradicional. Não tenho muitas notícias positivas para trazer para você hoje, porém, mesmo com notícias negativas com o que pode acontecer com o Bitcoin por decorrer dessa semana, a gente consegue estar fazendo dinheiro como aconteceu com essa queda aí do Bitcoin, tá? E conta aí para mim nos comentários se você conseguiu pegar algum dinheiro com essa queda do Bitcoin. Tenho passado diariamente aqui para vocês falando sobre essa possibilidade de queda e o que daria para a gente estar fazendo. Fiz algum dinheiro e eu quero saber de você se você também conseguiu fazer algum dinheiro com essa queda do Bitcoin, tá bom? E também, hoje eu vou estar passando aqui para vocês as melhores oportunidades que dá pra gente estar pegando aí no Bitcoin pro decorrer dessa semana, tá? E é como eu sempre falo aqui para vocês, não importa qual direção o preço vai tomar, o que importa é saber o que fazer independente da direção. Se o preço está subindo ou se o preço está caindo, tá? O que importa é você saber o que fazer e saber estar se expondo no mercado da forma correta, tá bom? Então vamos lá, vamos para o panorama de hoje, já começando aqui com o mercado tradicional, antes de falar sobre Bitcoin, que está caindo para o dia de hoje, tá? A gente tem aqui o dólar caindo também para o dia de hoje, isso porque saiu alguns dados macroeconômicos lá para os Estados Unidos, tá, pessoal? E no gráfico diário, o dólar está caindo, porém quando a gente vai ver no gráfico semanal, a gente tem aqui valorização e o dólar segurando nesse suporte aqui nessa semana. Essa vai ser uma semana muito importante para o mercado tradicional, isso porque se tivermos o rompimento desse fundo ou dessa região aqui no dólar, a gente pode ter aqui o dólar confirmando esse ombro cabeça a ombro e vamos ter aqui mais queda para o dólar, no qual vai trazer grandes valorizações para o mercado de alto risco, tá? Então essa parte é super positivo para a gente para essa semana. Porém, se nessa semana tivermos o gráfico do dólar segurando acima dessa região, ele vai descaracterizar, vai descartar essa possibilidade de formação de ombro cabeça a ombro, e o que a gente vai ter ou o que a gente pode ter para o dólar é lateralização, tá? Então é como eu sempre passo aqui para vocês, se a gente tem lateralização, a gente tem valorização, a gente tem depreciação, tá? Então a gente vai ter ou vamos passar a ter possibilidade de valorização aqui para o dólar para o decorrer das próximas semanas, chegando aqui até essa região de 105, tá? Isso porque tem muitos dados macroeconômicos para sair para os Estados Unidos, a gente está vendo a economia de todo o mundo tá começando a melhorar, como por exemplo os Estados Unidos, que está batendo aqui nas taxas de juros no mesmo valor da inflação. A gente tinha aqui grandes economias batendo 2 dígitos de inflação, agora já recuando, tá? Agora temos aqui só o Reino Unido com 2 dígitos de inflação, porém a grande maioria aqui já voltando, já regredindo na inflação mundial, tá? Então a gente já tem essa melhoria referente à inflação para todo o mundo, tá? E principalmente aqui para os Estados Unidos, mas a gente não pode baixar a guarda nesse momento. Isso porque temos mais possibilidades de aumento de taxa de juros, ainda continua naquele viés de recessão econômica. Uma pessoa ou outra ainda fala sobre recessão econômica, então é super importante a gente não baixar a guarda nesse momento, porque temos possibilidade de valorização aqui para o dólar, tá, pessoal? Então, se a gente tem essa possibilidade, a gente não baixa a guarda, a gente fica atento aí e esperando mais queda aí. Se vier queda para mercado de alto risco, a gente precisa estar preparado nesse momento, tá? Temos aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos caindo 1,6% no semanal e caindo também no gráfico diário. Para S&P 500, temos S&P 500 confirmando essa região que tinha falado para vocês na semana passada. Tá? E essa semana também tinha falado sobre a possibilidade de resistência aqui no S&P 500 nessa região, e se no semanal fechar abaixo a gente tem essa confirmação e podemos ter S&P 500 devolvendo aí nas próximas semanas, confluindo com possibilidade de valorização para dólar. Para Nasdaq, a gente tem Nasdaq em tendência de alta, como eu já tinha falado para vocês, porém Nasdaq tem possibilidade de recuar mais até essa região aqui de 12.700, tá, pessoal? A gente tem mais possibilidade de queda aqui para Nasdaq também, ou formação de lateralização acima dessa região para formar uma estrutura de alta, tá? Então vai ser algo positivo, mas no curtíssimo prazo a gente tem possibilidade de queda porque é uma estrutura, é uma lateralização, então ele pode recuar para subir só lá na frente, tá? Então a gente tem essas possibilidades de queda aí para o mercado ainda, tá? Quando a gente vai observar Dow Jones, que abriu no gráfico diário em queda, tentando recuperar, olha só o tamanho do gap aqui para o índice Dow Jones, já tentando recuperar, tentando fechar esse gap de baixa. Porém, no semanal, o que a gente tem é o índice Dow Jones
em queda, tá, pessoal? Só que quando a gente vai observar e vai trazer essa análise aqui para Bitcoin, observamos que o mercado cripto está começando a descolar de mercado tradicional. As características estão começando a ser diferentes, tá? Então a gente começa a observar mais mercado cripto e dólar do que o mercado cripto e índices tradicionais norte-americanos. A gente precisa estar olhando, correlacionando baixo risco e alto risco. Já ensinei para vocês aqui o porquê que a gente precisa estar fazendo essa correlação baixo risco, alto risco, principalmente com o dólar, porque o Bitcoin ele é pareado ao dólar. Se você está olhando BTC barra USDT, BTC barra USD, você precisa estar observando o outro lado, você precisa estar observando a paridade que esse ativo está sendo pareado. Porque, por exemplo, se a gente tem Bitcoin a 28.700 nesse momento e o dólar passa a subir, não necessariamente a desvalorização do Bitcoin, que ele vai passar a cair, não foi porque o ativo, o Bitcoin, desvalorizou, mas sim porque o dólar subiu. Então a gente vai ter essa disparidade e o preço vai passar a regredir, tá? Então por isso que é importante você observar principalmente o dólar, tá? Nesse momento o dólar, como eu já tinha passado, tem possibilidade de valorização, e se a gente tem possibilidade de valorização para o dólar, a gente tem possibilidade de desvalorização no BTC barra USD ou no BTC barra USDT, tá? Então a gente sempre faz essa observação em paridades, tá? E quem é de mercado Forex vai saber aí o que eu tô falando. Já aqui observando o gráfico do Bitcoin, quando a gente vai observar o gráfico do Bitcoin, a gente teve essa confirmação aqui desse topo, dessa possibilidade de resistência em 30.500, o Bitcoin rejeitou e voltou até os 28.700, tá, pessoal? Isso foi um padrão, foi uma queda normal, porque está dentro desse padrão que eu tinha falado para vocês em panoramas anteriores, sobre essa possibilidade de queda aqui no Bitcoin. Agora a gente tem possibilidade, sempre vai ter duas possibilidades, tá? Rompimento e queda, ou segurar acima e subir. O que a gente vai observar nesse momento? A gente vai fazer uma marcação nessa região, aqui dentro dessa região entre 28.700 a 28.500, tá? Rompeu para baixo, fechou o diário abaixo, principalmente, a gente tem possibilidade de queda até o próximo suporte que vai estar em 26.700. Não dá para descartar essa queda aqui em Bitcoin, tá, pessoal? Rompeu, é inevitável a queda de Bitcoin até 26 no mínimo. E lá na frente a gente vai falar sobre possibilidade do Bitcoin voltar para 23, tá? Mas antes, vamos ver o que está acontecendo aqui com o Bitcoin em curtíssimo prazo. Rompeu, fechou abaixo, possibilidade de queda. A gente tem oportunidade em short, a gente consegue pegar short, a gente consegue monetizar aqui esses 6, 7% aqui no Bitcoin. Então, isso daqui é dinheiro, tá, pessoal? Dá pra gente fazer dinheiro aqui com essa possibilidade de queda ao romper essa região, principalmente no gráfico diário. Mas, Luiz, a gente tem outra possibilidade que é de alta, então a gente vai estudar e vai se preparar para essa possibilidade, que seria de um fechamento acima dessa região, e se isso acontecer, vai mostrar que houve a rejeição da pressão vendedora e a gente pode ter valorização aqui para o Bitcoin. Só que, observe, talvez essa valorização não chegue até essa região de 30.500 de novo, tá? Talvez ele possa voltar só até o meio do caminho, para formar um topo descendente e volta caindo lá na frente. Então a gente consegue pegar um trade em long, só que o nosso alvo já não vai ser mais em 30.500. Isso porque nesse momento ele precisa fazer um topo descendente para lá na frente ele voltar e romper esse canal, romper esse padrão aqui, cair até os 26 lá na frente, tá? Então existe a possibilidade de rompimento e vir até os 26.700, 26.500, mesmo se ele voltar. Isso porque todo o viés que mostra aqui pra gente, todos os padrões, tudo que está apontando aqui pra gente é possibilidade do Bitcoin corrigir a no mínimo 26.600, 26.700. Então, nesse momento, a gente fica atento e espera algumas movimentações, algumas confirmações para estar fazendo trade e tá monetizando toda essa movimentação aqui do Bitcoin. Tinha falado para você que existe a possibilidade do Bitcoin vir até a região dos 23 mil dólares por unidade. Sim, existe, não dá para descartar. E eu acredito fortemente que o Bitcoin pode sim voltar até os 23 mil dólares por unidade. E eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, tá? Tivemos aqui a nossa valorização, aquela valorização inicial que saiu dos 16.500 até a formação de topo, não é resistência, é topo em 25.100. Depois ele corrigiu até meio 1% de Fibonacci, formando um fundo. Não foi um suporte, foi um fundo, tá? É diferente. Topo, fundo, suporte e resistência. Nesse momento,
ele encontrou aqui um fundo em 0,1% de FIBO e passou a subir de forma bem agressiva. Porém, depois que ele subiu, ele não corrigiu mais, ele apenas subiu. A gente encontrou um topo em 30.600, porém nesse momento o que ele precisa fazer é uma formação de fundo para dar continuidade. Só que essa formação de fundo pode estar entre 50 a 0,1% de Fibonacci, como aconteceu cá atrás. E essa formação de fundo entre 50 a 0,1% de Fibonacci conflui aqui com essa região de 24 a 23 mil dólares por unidade. Só que tem outra observação muito importante aqui, que é o que eu sempre passo para a galera e principalmente para os meus alunos. Antes de qualquer formação de tendência de alta ou qualquer formação de linha de tendência de alta, a gente passa por um período de lateralização. A gente teve essa confirmação aqui como um período de lateralização, tudo isso daqui foi um período de lateralização e lateralização por acumulação. E depois que a gente tem o rompimento dessa lateralização por acumulação, a gente tem a formação de tendência de alta por participação pública e por diversos outros motivos. E já expliquei isso aqui para vocês também. E a gente vê uma formação de linha de tendência de alta. Só que essa linha de tendência de alta que é formada no Bitcoin ou em qualquer ativo, é uma linha de tendência de alta primária, no qual geralmente, não é sempre, geralmente ele respeita antes de dar continuidade nas valorizações. Então o preço do Bitcoin ele pode vir tocar aqui embaixo para formar essa linha de tendência de alta, tá, pessoal? Então ele pode estar formando aqui para a gente uma linha de tendência de alta. E também conflui com essa região de 24 a 23 mil dólares por unidade. Ah, Luiz, mas será que de fato isso vai acontecer? A gente não sabe, tá, pessoal? Eu estou passando para você o que você pode fazer independente da direção. Se o preço do Bitcoin ou se o Bitcoin romper esse padrão, a gente tem possibilidade de queda e os fundos vai estar em 25 ou até 24, a gente consegue pegar um trade aqui de pelo menos 20% de lucro. Então você vai monetizar a queda, você não vai ser apenas um torcedor. Porém, se o preço do Bitcoin fechar acima e passar a subir, opa, o Luiz me falou que ele pode subir até os 30 mil, 30.200 para formar um topo mais baixo e voltar caindo lá na frente. Então, eu posso pegar um pequeno long ou eu posso simplesmente esperar a confirmação, que seria ele voltar de novo, confirmar esse topo mais baixo, romper essa região de 28.900, 28.700 para cair lá na frente. Então, eu consigo monetizar independente da direção e vai ser sempre assim a nossa observação, porque a gente precisa estar aproveitando esses momentos de mercado para estar fazendo mais e mais dinheiro para aumentar mais e mais a nossa carteira, porque como eu falei lá atrás, temos pouquíssimo tempo para estar aumentando ao máximo possível a nossa carteira spot, porque até final desse ano ou a partir do final desse ano, eu acredito que se inicia o bull market ou inicia o ciclo de alta, onde a gente vai ver grandes valorizações, principalmente das altcoins. Então, nesse momento, a gente aproveita, independente da direção, se está caindo, se está subindo, para aumentar a nossa exposição ao mercado e aumentar a nossa carteira para aproveitar ao máximo possível o bull run lá na frente, ou o ciclo de alta, a grande valorização do mercado cripto, tá, pessoal? Então, nesse momento, é crucial a gente saber aproveitar essas oportunidades, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, principalmente Bitcoin, correlação Bitcoin e mercado tradicional, para o vídeo não ficar mais longo. Amanhã estou de volta com um panorama geral, Bitcoin, mercado tradicional e altcoin também, tá? Vou colocar uma enquete amanhã lá no grupo do Telegram. Se você está no grupo do Telegram, vota lá na enquete qual altcoin você quer que eu traga aqui amanhã. E se você não está no grupo do Telegram, infelizmente não dá para você entrar porque o grupo está fechado. Talvez próxima semana eu abra de novo aí o grupo do Telegram, um grupo grátis, onde você pode estar entrando lá e batendo papo com a galera, mas tá fechado. Talvez na próxima semana eu abra de novo aí e coloque lá para você também tá fazendo algumas votações e indicando o altcoin para mim estar trazendo análise aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.